Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Depois de muito tempo, eu nem sei falar quanto tempo é, mas eu acredito que seja mais de um ano, assim. Acredito que seja mais de um ano. Mais de um ano? Eu acredito que seja mais de um ano. A gente começou a ler a Bíblia, parou, ficou muito tempo parado. E se não foi mais de um ano, é perto disso, perto de um ano aí parado sem ler a Bíblia. E a gente tinha aquele propósito de ler a Bíblia em família do início até no fim. E mesmo parando, a gente pode voltar, né? A gente fala que, como diz, você dá um erro, não tem problema, é só você manter os passos, né? Então, se você tinha esse propósito, você não precisa desistir dele. Mesmo que passou um ano, você pode voltar e seguir o seu propósito. Então, a gente está aqui experimentando voltar de novo. Acredito eu que com outra cabeça, nada acontece por acaso. Minha cabeça para falar sobre a Bíblia mudou bastante, tá, gente? Hoje eu tenho outras visões da Bíblia e acredito que eu aprendi muito nesse ano também, né? E a gente está voltando aqui. A gente parou em Ruth a última vez, a gente leu Ruth de 1 a 4, né, que foi o final do livro de Ruth, e agora a gente vai passar para Samuel. E acredito que o que eu estou falando aqui agora já seria como a nossa, vamos dizer assim, a nossa fala, né? Sempre quando a gente vai ler, a gente fala sobre algum assunto, alguma coisa. Eu acho que eu já até falei sobre ele, né? Que a gente, mesmo ao, sei lá, a gente não precisa desistir, a gente pode até dar um tempo, mas não é porque você parou e tal que você não pode voltar. Você pode se dar o direito de voltar, e até é bom, né? Que volte e acabe de realizar o seu propósito, mesmo que já passou um ano. Acho que essa é a nossa fala de hoje, beleza? A Cristiane então vai ler pra gente agora o livro de Samuel. A gente vai ler Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, né? Hoje a gente vai ler 1 Samuel de 1 a 4 e o primeiro livro de Samuel, né, e o segundo livro de Samuel também fala sobre liderança também, como deve ser e como não deve ser uma liderança. E a Cristiane vai falar isso pra gente agora, beleza? Pode ler, Cristiane. O nascimento de Samuel. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim, Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esquecereis a tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho.
nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então ele respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: Que a tua serva acha graça à tua vista. Assim a mulher tomou seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram e chegaram à casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Portanto, sucedeu que, quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, dizendo: Porque eu o pedi ao Senhor. A dedicação de Samuel. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém, Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido: Não subirei até que o menino esteja desmamado, e então eu o trarei para que ele possa aparecer diante do Senhor e lá habitar para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe: Faz o que te parecer bem, espera até que eu tenhas desmamado. Somente o Senhor estabeleça a sua palavra. Assim a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou. E quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos, e uma efa de farinha, e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló. E a criança era pequena. E eles mataram um novilho e trouxeram a criança até ali. E ela disse: Ó meu Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor? Sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição, que a ele eu fiz. Portanto, eu também o concedi ao Senhor, enquanto viver, ele será concedido ao Senhor. E ali ele adorou o Senhor. A oração de Ana. E Ana orou e disse: Meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor. Minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto a tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti. Tampouco há uma rocha como o nosso Deus. E não faleis mais com tamanha soberba. Não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão, e os que estavam famintos cessaram, de modo que a estéril deu à luz 7, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e faz viver. Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Ele traz abaixo e exalta. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória, pois os pilares da terra são do Senhor, e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhuma homem prevalecerá. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços. Do céu ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o chifre do seu ungido. E Eucana foi a Ramá, para sua casa, e a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. O pecado dos filhos de Eli. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles não conheciam o Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha, enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para carnes de 3 dentes em sua mão,
e ele o lançava na panela, ou tacho, ou caldeirão, ou pote. Tudo o que o gancho de carne trazia para o alto, o sacerdote tomava para si. Assim faziam em Siló todos os israelitas que para lá iam. Também, antes que eles queimarem a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que a sacrificava: dá carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. E se qualquer homem lhe dissesse que não falem em queimar a gordura neste momento, e depois toma tudo quanto desejar a tua alma, ele então respondeu-lhe, não, mas tu madarás agora, e não tomá-las-ei à força. Por isso o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Deus abençoa Ana. Porém, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com um éfode de linho. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lhe a trazia de ano a ano, quando ela subia com seu marido para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e sua esposa, e dizia: que o Senhor te dê semente desta mulher, pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. E eles seguiam para a sua própria casa. E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concedeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli enfrenta Hofni e Finéias. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel. E como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. E ele lhes disse: por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mau proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra outro, o juiz o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. E o menino Samuel cresceu e tinha a favor tanto do Senhor como também dos homens. Profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: não apareci eu claramente à casa do teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. E eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel, feitas pelo fogo, porque chutais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação. E honra os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com a principal de todas as ofertas de Israel, meu povo. Por isso o Senhor Deus de Israel disse: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveriam andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja isso longe de mim, pois honrarei os que me honraram, e aqueles que me desprezam serão poucos estimados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa do teu pai, e não haverá sequer um velho na tua casa. E tu verás o inimigo na minha habitação, em toda a riqueza que Deus dará a Israel, e não haverá um velho sequer na tua casa para sempre. E o teu homem, a quem não cortarei do meu altar, será para consumir os teus olhos, e para afligir o teu coração, e todo o incremento da tua casa morrerá na flor da sua idade. E isto será um sinal para ti, que sobrevirá aos teus filhos, sobre Hofni e Finéias. Em um dia morrerão ambos, e eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente.
e para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E sucederá que todo aquele que for deixado na tua casa virá e se agachará diante dele por um pedaço de prata e um bocado de pão, e dirá: põe-me, rogo-te, em um dos ofícios dos sacerdotes, para que eu possa comer um pedaço de pão. Deus chama Samuel. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e deitou em seu lugar. E o Senhor veio, levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo, pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram civis, e ele não os refreou. E por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. E Samuel permaneceu deitado até a manhã e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: aqui estou eu. E ele disse: que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não a ocultes de mim, que Deus assim te faça, e ainda mais, se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. E Samuel lhe contou todo o detalhe, e dele nada ocultou. E ele disse: é o Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan até Berzeba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. A arca capturada pelos filisteus. E a palavra de Samuel veio para todo Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus, e acampou ao lado de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. E os filisteus colocaram em ordem contra Israel, e quando se engajaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, e eles mataram cerca de 4.000 homens do exército no campo. E quando o povo chegou ao campo, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Removamos a arca do pacto do Senhor de Siló até nós, para que, quando vier para o meio de nós,
possa nos salvar da mão dos nossos inimigos. Assim o povo enviou a Siló para que trouxessem de lá a arca de pacto do Senhor dos Exércitos, que habita no meio dos querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, lá estavam com a arca do pacto de Deus. E quando a arca do pacto de Deus veio para o acampamento, todo Israel bradou com um grande brado, de modo que a terra voltou a ressoar. E quando os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: o que significa o barulho desse grande brado no acampamento dos hebreus? E eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento. E os filisteus ficaram temerosos, pois diziam: Deus chegou ao acampamento. E diziam: ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. Sejam fortes e comportai-vos como homens, ó vós filisteus, para que não sejais servos dos hebreus, como eles vos foram. Comportai-vos como homens e lutai. E os filisteus lutaram, e Israel foi ferido. E eles fugiram, cada homem para a sua tenda. E houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens a pé. E a arca do pacto foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, foram mortos. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, e chegou a Siló no mesmo dia, com as suas vestes rasgadas e com terra sobre sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava assentado sobre um assento, junto à beira do caminho, observando, pois o seu coração tremia pela arca de Deus. E quando o homem adentrou a cidade, e a ela anunciou toda a cidade, e rompeu em brados. E quando Eli ouviu o barulho do brado, disse: o que significa o barulho deste túmulo? E o homem entrou apressadamente e contou Eli. Ora, Eli tinha 98 anos de idade, e os seus olhos estavam turvos, de modo que não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: eu sou aquele que saiu do exército, e hoje fugi do exército. E ele disse: o que se fez lá, filho meu? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e também houve um grande massacre no meio do povo. E também os teus 2 filhos, Ofine e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. E sucedeu, quando ele fez menção da arca de Deus, que ele caiu para trás do assento, ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, e ele morreu, pois era um homem velho e pesado, e ele havia julgado Israel por 40 anos. E a sua nora, a esposa de Finéias, estava com criança, próxima do parto. E quando ela ouviu as notícias de que a arca de Deus fora tomada, e que o seu sogro e seu marido estavam mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. E chegada a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela lhe disseram: não temas, pois deste à luz um filho. Porém, ela não respondeu, tampouco levou isto em conta. E ela deu ao filho o nome de Cabô, dizendo: a glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: a glória partiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Pessoal, a gente leu aqui 1 Samuel, né? Capítulo de 1 a 4. Hoje é dia 2 de janeiro de 2024. Estamos começando o ano de 2024 aqui. A gente tá lendo a Cristiana até de pijama. Ele fala assim: vai ler agora de pijama? É de pijama, só tá em casa mesmo e tal. Então, assim, tá no... Agora é 9h25 da noite. E tamo aí. Vamos lá. Nesses capítulos aí, né, fala Deus, né, Ana fala com Deus. Ana era uma das mulheres lá que, se eu não me engano, de Eli, né? E ela ora e pede para Deus por um filho. Ela não estava conseguindo ter. Ela ora e pede para Deus por um filho. Esse filho era Samuel.
E Ana promete a sua vida e a vida do seu filho a Deus. Ela fala que se ela tiver essa dádiva, né, que ela vai honrar essa dádiva aí a Deus, dando a vida dela, a vida do filho dela a Deus. E o Senhor fala também, né, com Eli e avisa para ele de um julgamento que ele fará a ele e a seus descendentes. Por quê? Porque ele tinha outros filhos também, e os filhos dele não estavam honrando, né, o tabernáculo, a casa, né, santa ali para eles aí. E ele fala, né, professa algo ali para eles que não muito agradável, e a ele e a seus descendentes, né? E o Senhor também chama Samuel era uma criança ainda, novo, né? Chama Samuel nem entendia direito, ele chama Samuel e começa a professar também o seu futuro. E o Senhor avisa que estará sempre com ele e que ele será o profeta do Senhor. E também acontece nesse episódio aí que os filisteus, eles lutavam com os hebreus, né? E eles, assustados com os brados que viam lá de hebreu, eles falavam que o Senhor estava lá com eles, com os hebreus e tal, e com a arca, né? E eles falavam, ó, fica firme e forte aí, porque a gente pode ser que vai lutar com eles aí, porque daqui a pouco eles vão vir para cá. E aconteceu isso, eles lutaram, e nessa luta os filisteus lutam com os hebreus e matam os filhos de Eli, os 2 filhos dele, como o Senhor já havia proferido para ele antes. E eles tomaram, né, a arca também. E na hora que eles tomam a arca, é como se a força estivesse com eles ali também, como também foi proferido antes. E com isso a gente acaba os capítulos de 1 a 4 aqui de 1 Samuel, né? E é isso, gente. Vamos continuando aí em breve com o próximo episódio aí de 1 Samuel. Vamos ler depois disso, ok? Fique com Deus todo mundo. Mais um vídeo aí pra gente colocar no nosso canal. Beleza? Um grande abraço. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.